Hello, dear saints. Olá, queridos santos, é muito bom estar com vocês novamente. Eu espero que possamos nos reunir, nos encontrar pessoalmente em breve. Mas enquanto estamos aqui durante a pandemia, estamos limitados a esse tipo de comunicação. Agradecemos ao Senhor que podemos continuar a ter comunhão a despeito dessa limitação, apesar dela. E espero que o Senhor que esteja usando essas reuniões ministeriais semanais como um suprimento. Mas eu ficarei muito contente quando pudermos nos encontrar pessoalmente. Hoje vamos continuar a comunhão acerca da vida, de vida. Eu gostaria de me concentrar em um versículo apenas hoje, 1 Timóteo 3,15. Eu vou ler para vocês. Diz: mas se eu tardar, escrevo para que saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. Talvez você possa estar pensando o que esse versículo tem a ver com a questão da vida, porque não usa a palavra vida, mas usa a palavra vivo, do Deus vivo, não fala sobre vida. Mas se você se lembrar, quando nós começamos essa série de mensagens, vimos que vida, ela mesma, a própria vida não é a meta. A vida é a maneira e a meta é a edificação da igreja. Vida é para a unidade e unidade é para a edificação da igreja. Então, a vida, ela não é a meta final. A vida é o caminho, a maneira no qual alcançamos a meta. Esse versículo que acabamos de ler está falando sobre a igreja e como devemos proceder na igreja. Resumidamente, a maneira como devemos proceder na igreja deve ser que vivemos pela vida divina e tomamos a vida divina como nossa fonte. Então a igreja torna-se o testemunho, a expressão dessa vida. Precisamos ser pessoas na linha da vida, pessoas da árvore da vida, para que a igreja possa ter uma expressão adequada. Também vimos em mensagens anteriores que a maneira de manter, de preservar a unidade, que é para a edificação da igreja, é crescer na vida divina. Esse é outro aspecto de procedermos, como devemos proceder na casa de Deus, é que nós precisamos prestar atenção no crescimento em vida, não apenas prestar atenção no nosso próprio crescimento em vida, mas prestar atenção no crescimento de vida de todos os santos, da nossa família e dos novos que nós cuidamos, e os santos que estão sob o nosso apacentamento. Nós vivemos uma vida de crescer em vida. E do lado negativo, quando houver um problema com a unidade, você pode ter certeza que é um problema de vida, Às vezes, nós apontamos para outras coisas, dizemos, bem, tal e tal fez isso, aquele lá falou aquilo. Isso são coisas exteriores. Quando há um problema com a unidade, significa que há uma carência de vida, falta de vida. Quando não há carência de vida,
não há carência de unidade. Podemos dizer que a unidade do corpo e a unidade na vida da igreja é, na verdade, um tipo de teste para nosso crescimento de vida. Sim, muitos de nós estamos na vida da igreja, na restauração do Senhor por muitos anos. Temos desfrutamos não apenas a vida da igreja, mas também o ministério da palavra. E podemos sentir ou podemos presumir que crescemos em vida. Mas é muito possível, desculpe-me dizer, é muito possível que nosso crescimento em vida não corresponda, não seja compatível com o número de anos em que estamos na vida da igreja. Você pode imaginar, na vida humana, isso seria algo terrível se nossa vida humana não crescesse na proporção do número de anos que vivemos na vida humana. E isso seria muito anormal. Mas devemos perceber que essa é a situação real entre muitos crentes hoje. E pode ser nossa situação. É por isso que precisamos dessa linha de comunhão que estamos abordando. Precisamos abandonar tantas outras coisas. Precisamos abandoná-las. Precisamos largar especialmente as coisas que são contenciosas. Precisamos largar as coisas que são divisivas e prestar atenção ao crescimento em vida. Caso contrário, nós estaremos desperdiçando o nosso tempo. Precisamos todos os dias da nossa vida humana, precisamos crescer nessa vida divina. Muitos de vocês conhecem nosso irmão Sherman Robertson. Ele há pouco tempo foi estar com o Senhor, graças ao Senhor pelo nosso irmão. Ele visitou a Filipinas algumas vezes. Uma das últimas coisas que ele compartilhou conosco, ele reuniu os presbíteros da igreja e nos disse: prestem atenção ao crescimento em vida. Quando atingimos o final da nossa vida, nós ficaremos muito felizes se tivermos feito isso e ficaremos muito desapontados se não fizermos. Eu li esse versículo de 1 Timóteo 3,15 e neste versículo, Paulo fala para o seu jovem cooperador Timóteo, como proceder, como se comportar na casa de Deus. Isso é tão interessante. Precisamos prestar atenção à instrução de Paulo. Certamente Paulo sabe o que significa procedermos adequadamente, em como devemos proceder adequadamente na casa de Deus. E quando dizemos isso, vamos deixar muito claro, não estamos falando sobre regras e regulamentos. Quando eu acabei de me lembrar que quando eu era um jovem, crescendo na Igreja Católica, meu irmão e eu, nós íamos e ríamos e fazíamos todos os tipos de coisas enquanto estávamos lá. Às vezes, os que da recepção na Igreja Católica, serviam na recepção da Igreja Católica, eles viam a nós e diziam: meninos, vocês têm de se comportar na casa de Deus. O que eles queriam dizer é: fiquem em silêncio, não riam, não conversem. Bem, isso não foi o que o apóstolo Paulo fez ao instruir Timóteo. A maneira de proceder
como devemos nos proceder na casa de Deus é preservar a unidade do corpo de Cristo. Essa é a nossa regra. Nós temos uma regra. Nosso regulamento não é ficarmos quietos. Nosso regulamento é preservar a unidade. Eu preciso dizer a vocês, queridos santos, todos nós quebramos essa regra. Muitas vezes podemos preservar algumas regras exteriores, mas quebramos a regra mais importante, que é preservar a unidade a todo custo. Isso é procedermos adequadamente na casa de Deus, é viver pela vida divina, crescer na vida divina, a fim de preservarmos a unidade do corpo de Cristo, e a igreja se tornará um testemunho resplandecente dessa vida divina. Essa é a nossa regra. Muitas vezes os jovens, meus filhos, incluindo eles me perguntam, nós temos regulamentos na vida da igreja? Temos regras? Nós temos regras sobre como devemos nos vestir, temos regras como o que devemos fazer. Bem, nós não temos regras exteriores, mas isso não significa que não temos regras. Nós temos uma regra. Nossa regra é, devemos andar pelo nosso espírito mesclado. Precisamos andar pelo nosso espírito mesclado e crescer na vida divina a fim de preservar a unidade. Essa é a nossa regra, essa é a nossa regra. Agora, para desenvolver isso um pouco, eu diria que existem princípios, há princípios que governam em como devemos proceder na casa de Deus. Precisa haver alguns princípios. O primeiro princípio que governa nosso procedimento na casa de Deus, como devemos proceder na casa de Deus, é perceber o encabeçamento de Cristo. O encabeçamento de Cristo é único. Esse encabeçamento foi estabelecido quando ele foi inaugurado em sua ascensão. Isso está registrado em Efésios capítulo 1 e Atos capítulo 2. Quando ele ascendeu, Deus o fez cabeça de todo o universo e, em particular, encabeçou todas as coisas à igreja. Ele é a cabeça da igreja, ele também é a cabeça do universo, ele também é a cabeça de todas as coisas para a igreja. Essa é o único encabeçamento de Cristo. E por que é primeiro? Porque a fim de preservarmos a unidade, ninguém mais pode ser a cabeça. Ninguém mais. Somente Cristo pode ser a cabeça. Apenas Cristo é qualificado para ser a cabeça. Apenas Cristo foi designado por Deus para ser a cabeça. Apenas Cristo foi colocado nesse ofício. E nós não somos co-cabeças, não somos cabeças designadas ou cabeças delegadas. Não, há apenas uma, e é o próprio Cristo. E cada um de nós, quer sejamos cooperadores, ou presbíteros, ou diáconos, ou se somos um santo na vida da igreja, cada um de nós precisamos nos sujeitar absolutamente ao encabeçamento de Cristo. Essa é a única maneira para haver a unidade.
Se algum de nós presumirmos até mesmo uma pequena parte do encabeçamento, o resultado imediato será divisão. Por quê? Ninguém mais é a cabeça no corpo de Cristo, além de Cristo. Esse encabeçamento de Cristo está relacionado com a intenção de Deus em sua criação, na sua intenção original ao criar o homem. Ao criar o homem, sabemos que de Gênesis 1:26, que quando Deus criou o homem, ele tinha uma intenção dupla para esse homem. E isso foi uma intenção positiva e você pode dizer um aspecto negativo da sua intenção. A intenção positiva é que o homem expresse Deus em sua imagem. É disso que estamos falando. Essa é a conduta adequada na casa de Deus, é expressar Deus em sua imagem pela sua vida. Deus colocou esse homem criado em frente à árvore da vida, a fim de que ele recebesse vida, ele fosse cheio de vida, que ele expressasse vida. Esse foi o lado positivo. Do lado negativo, Deus também deu ao homem criado sua autoridade para lidar com seu inimigo. Então, logo no início da Bíblia, vemos que Deus precisava do homem para lidar com seu inimigo. Ele precisava de um homem. Por quê? Porque essa foi a sua intenção. Nós não podemos entender. Deus poderia muito facilmente lidado com seu inimigo como uma criatura. Ele poderia facilmente ter destruído ele, mas Deus não fez isso. Ele é muito grandioso para exercer sua deidade dessa maneira. Ele somente lida com uma criatura como Satanás por meio de outra criatura, que é o homem. E ele lidará com Satanás. Ele lidaria com Satanás através de uma criatura que Satanás tentou destruir e tentou corromper. Isso não é maravilhoso? Todos nós sabemos que Adão falhou para com Deus. Por que ele falhou para com Deus? Por quê? Você pode dizer, bom, ele falhou para com Deus porque Eva e Eva foram enganados por Satanás. Aparentemente, esse é o motivo, mas esse não é o motivo real. O motivo verdadeiro que Adão e Eva falharam para com Deus é que eles não tomaram, não ingeriram a árvore da vida. Eles não receberam a vida. Sem vida não há maneira de derrotar o inimigo de Deus. Sem a imagem de Deus não há autoridade. Você pode ter autoridade no nome, mas você não tem autoridade na realidade. A autoridade provém da imagem. A imagem provém da vida. Se Adão e Eva tivessem tomado a vida, facilmente derrotariam Satanás, mas não o fizeram. Deus precisou e ainda precisou do homem. Ele ainda precisou do homem. Ele criou Adão para ser esse homem, mas Adão falhou. Agora ele precisa de outro homem, ele precisa de um segundo homem. Ele precisa do último Adão, que o último Adão viesse. Sabemos que no Antigo Testamento, na época do Antigo Testamento, o Senhor ainda não havia encarnado
Então, embora ele fosse o Filho de Deus, ele ainda não era o Filho do Homem, não foi até sua encarnação que ele foi chamado de Filho do Homem. Devemos valorizar muito esse título do Senhor. Ele é o Filho do Homem. Por que isso é precioso? Porque esse é o homem que cumpre a economia eterna de Deus. E esse é o homem que lida com Satanás. Aqui eu gostaria de ler um versículo de Atos 17, versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, pelo homem que designou, tendo dado prova a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quem é aquele homem? É aquele que Deus ressuscitou dentre os mortos, e ele ressuscitou dentre os mortos, em parte, para que soubéssemos que esse é o homem que cumpre a intenção original de Deus. Esse é o homem que derrota Satanás. Então, ao ressuscitá-lo dentre os mortos, ele também o elevou ao trono em sua ascensão. E em sua ascensão, Filipenses 2 e Atos 2 nos dizem que Deus o fez ambos Senhor e Cristo. Ele não era o Senhor na terra? Ele não era o Cristo na terra? Sim, ele era. Mas Atos 2 diz que ele o fez Senhor e Cristo. E ele o fez cabeça sobre todas as coisas. Como devemos entender isso? Bem, ele foi o Senhor na terra. Ele era o Cristo na terra. Ele era a cabeça, mas em sua ascensão, ele oficialmente foi colocado nesse ofício, designado nesse ofício. Agora, irmãos e irmãs, um homem está no trono. Você consegue imaginar? Um homem Deus, está sentado no trono desse universo e tem o encabeçamento universal sobre todas as coisas. Sim, o mundo está em caos hoje exteriormente. Há uma pandemia mundial, há uma crise financeira mundial, há uma crise política, há um problema racial. Isso são as coisas que podem ser vistas, mas nunca se esqueça que esse homem, Deus, Jesus Cristo, ainda está no trono. E ele está exercendo o seu encabeçamento e seu senhorio, e é por isso que nós não somos embaraçados com os assuntos desse mundo, nós não somos embaraçados em política, não nos embaraçamos em causas sociais. Não, nós exercitamos a nós mesmos para ser um com esse homem-Deus no trono. E vivemos na vida da igreja, na casa de Deus. E isso significa
que viver na vida da igreja como a casa do Deus vivo significa que honramos aquele que Deus exaltou. Nós honramos o encabeçamento único de Cristo. Honramos o encabeçamento de Cristo em nossa vida pessoal. Honramos o encabeçamento de Cristo em nossa vida matrimonial. Honramos o encabeçamento de Cristo em nossa vida familiar. E especialmente, nós honramos o encabeçamento de Cristo em nossa vida da igreja. E o que significa honrar o encabeçamento de Cristo? A primeira coisa é que significa que entre o povo de Deus não pode haver e não deve haver nenhuma outra cabeça. Não pode haver. Assim que exercemos encabeçamento de qualquer maneira, nós contrariamos a ordem do universo, nós nos opomos a isso, nós transgredimos a ordenação do próprio Deus, nós ofendemos o encabeçamento de Cristo e, como resultado, nós causamos divisão em seu corpo. Sabem que no Novo Testamento todos desfrutamos ler sobre Pedro, porque eu sei que eu desfruto, porque Pedro é muito igual a nós, parecido conosco. Ele realmente é uma boa representação de você e eu. Uma das características de Pedro, sem dúvida, ele tinha uma índole muito rápida. Quando o Senhor perguntava algo, Pedro era o primeiro a responder. Ele era o primeiro a agir, ele era o primeiro a falar. Parece que, segundo sua índole natural, Pedro queria tomar a liderança, tomar a frente. Claro, sabemos. E os outros discípulos também. Tiago, João também discutiram sobre quem seria o maior, em outras palavras, quando o Senhor fosse embora, quem seria a cabeça? Eu digo, Cristo ainda seria a cabeça, ele seria a cabeça em ascensão, mas Pedro, Tiago e João, eles estavam lutando pelo encabeçamento. Pedro, especialmente, era tão ousado. Ele disse ao Senhor: Senhor, mesmo que se todos os outros o abandonarem, eu não o abandonarei. Eu estou pronto para segui-lo até a morte. O Senhor teve de arranjar um grande fracasso para Pedro, onde ele foi derrotado por uma menininha. Ele negou o Senhor 3 vezes. E da mesma maneira, no Monte da Transfiguração, quando o Senhor levou os discípulos para lá, Pedro imediatamente falou: Senhor, vamos aqui preparar 3 tendas, um para Moisés, um para Elias, um para você, um para ti. Ele falou sem pensar, ele tomou a liderança. E Deus Pai teve de pará-lo. Sabe, a Igreja Católica exalta Pedro. Eu sei que muitos de vocês vieram do catolicismo como eu. Eles exaltam Pedro, dizem que Pedro foi o primeiro Papa. Ele foi o maior. Bem, se ele foi o maior, eu diria que ele era maior em uma coisa. Ele foi maior
na falha, ele teve a maior falha. Mas outra coisa além disso, ele não foi tão grande, porque ele teve de aprender essa grande lição de honrar o único encabeçamento de Cristo. Pedro pensou que ele era melhor que os outros irmãos, ele pensou que ele poderia ser a cabeça. Tiago e João pensaram a mesma coisa, e a mãe deles também pensou a mesma coisa. A mãe deles, que era a tia de Jesus, ela pensou que seus 2 filhos poderiam ser maiores. O Senhor veio para ensinar a todos eles. Não, se você quer ser o maior entre o povo de Deus, significa que você é um escravo. Você serve o povo de Deus. Você não toma o encabeçamento. Você serve-os como escravo, que é o modelo do Senhor em sua vida terrena. Sim, ele certamente era a cabeça, ele certamente era o mestre, ele certamente era o líder. Mas como ele procedeu, como ele se conduziu, se comportou entre o povo de Deus, a maneira dele proceder foi como a de um escravo. Ele lavou os pés dos discípulos. Então, queridos irmãos, esse é nosso modelo. Se vamos ser o assim chamado líder, o que lidera, um irmão que lidera, um cooperador, um presbítero. O modelo é: não exercemos encabeçamento. Nós nos conduzimos como escravo. Essa é a conduta adequada. Esse é o modelo do nosso Senhor. Ele disse: um escravo não está acima do seu senhor. Se o senhor se conduzir como um escravo, esse é o modelo para você e para mim. Agora, nós chegamos ao segundo princípio. O primeiro princípio, apenas para lembrar, é que na casa de Deus sempre devemos honrar o único encabeçamento de Cristo e nunca devemos assumir nenhum tipo de encabeçamento para nós mesmos. Esse é o primeiro grande princípio da nossa conduta, em como devemos proceder na casa de Deus. O segundo é esse: o relacionamento entre os crentes na casa de Deus deve ser orgânico, não organizacional. Isso também está relacionado ao encabeçamento de Cristo. Significa que nosso relacionamento é um relacionamento em vida. Nós não temos um relacionamento entre senhor e escravo. Nós não temos um relacionamento entre chefe, patrão e empregado. Não, somos irmãos, membros de uma família. Nosso relacionamento é totalmente orgânico. Não há nada organizacional sobre ele. Pense numa família. Eu venho de uma família grande, de 9 filhos. Não há posições. Eu tenho 4 irmãos mais velhos, tenho 3 irmãs mais novas e um irmão mais novo. Não há posições na família. Posição número 1, o irmão mais velho. Posição número 2, o segundo irmão mais velho. Não existe tal coisa. Somos todos irmãos. Somos todos filhos da mesma família, dos mesmos pais. Nosso relacionamento é totalmente orgânico. Não há nada organizacional sobre isso. Nada mesmo. E isso é um grande princípio
em como devemos proceder na casa de Deus. Não devemos proceder de maneira organizacional. Você não sabe? Eu sou um presbítero. Você precisa respeitar os presbíteros. Agora, eu não estou dizendo que não respeitamos os presbíteros. Claro que respeitamos, mas não de maneira organizacional. Não cremos em nenhum tipo de hierarquia. Nós odiamos hierarquia. Hierarquia é algo que Deus odeia. Esse é o sistema de clérigos e leigos que destruiu a unidade do corpo de Cristo na esfera do cristianismo. Essas são as obras dos nicolaítas. Rejeitamos toda hierarquia. Mas isso não significa que somos pelo caos ou desordem, não. Cremos na ordem orgânica, não na hierarquia organizacional. Deixa eu repetir isso. Nós cremos na ordem orgânica, não na hierarquia organizacional. Então não temos posições na igreja. Temos funções que respeitamos e honramos. Honramos as funções, mas não consideramos essas funções como posições. Vocês conseguem ver a diferença? Não pense o cooperador como uma posição. Não é uma posição. Se for uma posição, deixe-me dizer isso a vocês. Sabe o que é? É a posição de um escravo. Não considerem os presbíteros como uma posição. Se é uma posição, é a posição de um escravo. Não é uma posição elevada. Bem, agora vamos olhar para a primeira vida da igreja na terra, que foi a igreja em Jerusalém. Era uma grande igreja. E naquela grande igreja havia milhares e milhares de crentes. Muitos. E entre esses milhares de crentes, havia alguns apóstolos, sem dúvida. Tiago estava lá, Pedro estava lá, havia alguns profetas, sem dúvida. Estevão estava lá, havia alguns evangelistas, alguns pastores, alguns mestres, alguns presbíteros, havia diáconos, havia diaconisas. Como todos esses santos interagiam entre eles. Eu encorajo a vocês a relerem o livro de Atos de maneira muito cuidadosa. O livro de Atos de maneira muito real. É a nossa planta, nosso projeto da nossa vida da igreja e para a maneira ordenada por Deus. Mostre-me no livro de Atos onde qualquer tipo de hierarquia foi estabelecida. Você não encontrará. Você não consegue encontrar. E você não pode encontrar um tipo oficial de designação de uma posição entre os santos na igreja. Não há designação oficial. Se você é um apóstolo, isso é sua função. Mas não vale, ninguém diz, eu estou aqui para conferir sobre você o título de apóstolo. Isso nunca aconteceu. E não há registro de designação de presbíteros. Não estou dizendo que não havia presbíteros. Sabemos que haviam presbíteros na igreja de Jerusalém. Como eles chegaram ali? Não há registro de desígnio de presbíteros.
Sabemos que havia diáconos, mas não há registro de designação desses diáconos. E eu creio que o Senhor, em sua soberania, intencionalmente omitiu isso do registro divino. Por quê? Porque não são posições, não são uma hierarquia, são simplesmente funções entre os milhares de santos ali. Alguns tinham uma função, outros tinham outra função, e reconhecemos isso organicamente. Assim como em uma família, ninguém me apontou, me designou ser o pai da minha família. Ninguém nunca me deu esse título. Agora você é oficialmente o pai da família Raabe. Não era necessário. Não foi necessário. Se eu sou o pai, sou o pai. Se eu não sou, você pode me chamar de pai, mas ainda não sou. É algo orgânico. Não é algo oficial ou algo hierárquico. Então não há necessidade de organizar nada no corpo de Cristo. Não é necessário dizer na família humana, mas olhe para o corpo humano. Não há necessidade de organizar o corpo humano. A cabeça é simplesmente a cabeça. Não organizamos ela, não designamos ela e dizemos, essa é a cabeça. Não precisamos fazer isso. É completamente orgânico. E da mesma maneira, no corpo de Cristo, não precisamos designar nenhum tipo de organização. Em nosso corpo físico não há organização. Há uma cabeça e há todo o resto, todos os outros membros. Ninguém é uma cabeça secundária, ninguém é uma subcabeça, ninguém é uma cabeça delegada, ninguém é uma vice-cabeça. Não. Há apenas a cabeça e todos os membros. Essa é a realidade orgânica do corpo de Cristo. Eu vou dizer novamente, a maior ofensa, o maior insulto ao encabeçamento de Cristo é o sistema de clérigos e leigos, que entrou muito cedo na história da igreja. Por quê? Porque isso está em nosso pensamento natural, em nosso pensamento religioso. Esse pensamento sobre hierarquia, esse pensamento de organização é muito compatível, corresponde muito ao nosso pensamento natural e corresponde muito à nossa ambição natural e corresponde muito à nossa carne e é muito compatível com a religião. Não demorou muito antes que o sistema de clérigos e leigos entrou na igreja. Sabemos que o livro de Apocalipse foi escrito no final do primeiro século. E já, quando você lê Apocalipse 2 e 3, o sistema de clérigos e leigos não é apenas, está totalmente estabelecido, mas também é ensinado como ensinamento. Você não tem apenas a obra dos nicolaítas, você também tem o ensinamento dos nicolaítas. Em outras palavras, é promovida entre o povo de Deus e alcança o seu ponto mais baixo no século VI, com o estabelecimento do sistema papal no catolicismo romano, que muitos de nós já estamos familiarizados com isso. Isso é um insulto terrível ao encabeçamento de Cristo
esse insulto entrou por um ensinamento errado de um irmão na história da igreja, chamado de Inácio. Eu não creio, eu não sei, mas eu duvido que Inácio tinha a intenção de destruir a unidade do corpo de Cristo. Assim como hoje, eu duvido que aqueles que ensinam de maneira errada estão intencionalmente destruindo a unidade. Mas seja cuidadoso com o que você ensina. É por isso que precisamos seguir de perto o ministério dos apóstolos, porque é muito fácil nos desviar. Inácio ensinou que havia uma classe de pessoas chamados de bispos, e os bispos estavam acima dos presbíteros. Essa é uma interpretação errada do Novo Testamento. No Novo Testamento, há duas palavras no grego que são usadas para se referir aos presbíteros. A primeira é os presbyters, é onde surge o nome da igreja presbiteriana. Os presbyters, a palavra no grego significa simplesmente alguém que é mais velho, tem mais idade, alguém que é mais maduro. Isso se refere à pessoa dos presbíteros. Quem são os presbíteros? Os anciãos. Os presbíteros em uma localidade são aqueles que são relativamente mais maduros. Não significa que eles estão totalmente maduros. Na verdade, se eles forem para outra localidade, eles podem não ser um presbítero, mas naquela localidade eles são relativamente mais maduros. Então eles são os presbíteros. Então, a outra palavra que refere-se à função dos presbíteros é episcopos, que significa supervisor. Os supervisores são os presbíteros. Os presbíteros são os supervisores. Presbíteros se referem à pessoa e supervisor refere-se à função. Mas Inácio se confundiu. Ele ensinou que os supervisores supervisionavam os presbíteros. É terrível. Parece um pequeno erro, um erro pequeno. Mas através desse pequeno ensinamento errado, um grande insulto ao encabeçamento de Cristo entrou na igreja e é prevalecente no catolicismo, é prevalecente no cristianismo, na esfera do cristianismo, é prevalecente em cada denominação, é prevalecente nos assim chamados grupos livres. E quanto a nós? Nós temos uma hierarquia? Nós ensinamos contra a hierarquia. Conhecemos a verdade, mas subconscientemente, isso pode ainda estar em nós devido ao nosso passado no cristianismo e devido à nossa carne caída. Irmãos e irmãs, eu espero que conforme buscamos o Senhor para o crescimento em vida, nós levemos esse assunto a Ele e que qualquer coisa em nós que nos conduza a essa direção seja desarraigado de nós. Que assim seja. Ok? Agora, o terceiro ponto que eu gostaria de mencionar, relacionado à nossa conduta, ao nosso proceder na casa de Deus, em nosso viver na vida da igreja como a casa do Deus vivo,
é que na vida da igreja somos todos irmãos. Não temos nenhum outro título. Por favor, não me chame nada que não seja irmão. Isso é tudo que sou. Isso é tudo que eu quero ser e é tudo que qualquer um de nós somos. Somos irmãos. Nenhum de nós é o mestre dos outros. Nenhum de nós é o líder dos outros. Segundo Mateus 20, de acordo com Mateus 20, eu já li para vocês, isso é quando a mãe dos filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, vieram ao Senhor buscando uma posição para os seus 2 filhos. Ela era tia de Jesus, Tiago e João, e Tiago e João eram seus primos. Então ela pensou: ei, nós temos a conexão interna aqui, nós temos relacionamento familiar. Vamos lá, Jesus. Vamos colocar João e Tiago na sua direita e na sua esquerda. Terrível, terrível. Sabe o que isso nos mostra? Mesmo as irmãs têm esse problema. Se não tem essa ambição sobre posição para si mesmas, tem para seus maridos, para seu irmão. Deixa eu me ler o versículo de Mateus 20. Por causa disso, o Senhor disse: o Senhor das nações regeram sobre ela e exerceram autoridade sobre eles. Mas não é assim entre vós. Amém. E quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso escravo. E quem quiser ser o grande entre vós será os que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso escravo. Ele prosseguiu dizendo: não chame ninguém de rabi, porque ninguém é seu mestre. Porque todos vós sois irmãos. Todos sois irmãos. Amém. Nem chamem de líderes, porque há apenas um líder, Cristo. Quem somos nós? Se eu estivesse com vocês agora mesmo, eu diria: vamos todos dizer, nós somos todos irmãos. É isso mesmo. É isso que somos. Irmãos e irmãs, espero que no fim dessa era, conforme o Senhor está tentando alcançar a consumação da sua economia eterna, essa questão de hierarquia, esse conceito, esse assunto de posição, esse conceito de liderança seja tirada de nós. Temos de perceber, somos todos membros, somos todos diretamente conectados à cabeça. Essa é a questão do nosso corpo humano. Eu não entendo, eu não sou médico, mas eu conheço, eu sei disso. Cada membro tem uma conexão direta à cabeça, não é indireta, é direta. Através do sistema nervoso, através do fluir do sangue, através da maneira que o corpo humano foi criado, cada membro tem uma conexão direta com a cabeça. Nós não passamos por outro membro para chegar à cabeça. Não, você não precisa fazer isso. Por favor, não me entendam errado. Não estou dizendo que não temos comunhão. Claro que temos. Quanto mais, melhor. Mas agora mesmo estou falando sobre um princípio. O princípio de conduzir-nos
de procedermos na casa de Deus, e o princípio é que temos uma conexão direta com a cabeça. Não há intermediário. Não há intermediário. 1 Timóteo, sabem? 1 Timóteo 2:5 diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Esse é o único intermediário, o homem, Cristo Jesus. Sabe, a Igreja Católica ensina que a Maria é o intermediário. Isso é terrível, é terrível. A Bíblia nunca disse isso. Diz isso. A Igreja Católica diz que os assim chamados santos são intermediários. Não. Também é terrível. Há apenas um mediador. Há apenas um intermediário. Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, quando as pessoas vêm a nós pedindo conselhos, quando as pessoas vêm a nós para ter comunhão, qual é a maneira adequada de procedermos? Eu diria assim, que a maneira adequada de nos proceder é contatar o Senhor diretamente e ajudar outros a fazer o mesmo. Permitam-me repetir. A maneira adequada de procedermos na casa de Deus é contatar o Senhor diretamente e ajudar outros a fazer o mesmo. Eu sei que é tentador dar conselho. Eu me lembro, eu compartilhei antes, eu quero compartilhar um breve testemunho aqui antes de terminar. Um dia, um estudante universitário jovem me ligou. Estávamos prestes a ter uma reunião de oração. Tínhamos uma reunião de oração no campus universitário, no domingo de manhã, onde todos os estudantes se reuniam para orar para o campus e alguns servidores. E eu me juntava àquela reunião, e uma irmã jovem, ela tinha 20 anos de idade, ela me ligou, e ela disse: irmão Mark, estou tentando decidir o que fazer essa noite. Eu não sei se eu devo ir para a reunião de oração ou se devo sair com um dos meus amigos que me convidaram a assistir um filme. E ela me perguntou: o que eu devo fazer? É uma grande armadilha, não é? É uma grande armadilha. É um santo de 20 anos de idade que cresceu na vida da igreja. Seus pais estão na vida da igreja. Seria muito, muito fácil para mim dizer: esqueça do filme, vem para a reunião de oração. Mas o Senhor me restringiu e eu disse: irmã, você precisa perguntar ao Senhor aonde Ele quer que você esteja essa noite. E ela me deu uma resposta muito honesta. Ela disse: eu não sei como fazer isso. Eu disse a ela, você tem 20 anos de idade. É hora de você aprender a fazer isso. Eu não posso dizer a vocês o que fazer. Eu não sou o Senhor, eu não sou a cabeça. Você precisa perguntar ao Senhor o que Ele quer que você faça essa noite. Eu disse: você apenas ore. Apenas ore. Então, da melhor maneira, o melhor que você consiga, siga o que você crê que seja a sensação do Senhor no seu interior.
Bem, ela foi assistir o filme. Eu cometi um erro? Eu não acho. Eu não acho. Eu acho que o erro seria dizer para ela o que fazer. E precisamos evitar isso, irmãos e irmãs. Precisamos conduzir outras pessoas a contatar o Senhor mais e mais. Não significa que eles não cometerão erros, mas todos nós sabemos que nós aprendemos com nossos erros. Ok, deixa-me terminar agora. 1 Timóteo, depois de falar sobre como nos proceder adequadamente na casa de Deus, nos diz que a igreja é tanto a casa do Deus vivo, número 1, e número 2, coluna e base da verdade. Agora, nós introduzimos esse pensamento da verdade. Sim, precisamos da vida. A igreja é a casa do Deus vivo, nós precisamos da vida divina, também precisamos da verdade, porque a igreja é a coluna e base da verdade. Todos nós. Não somente assim os chamados presbíteros ou os irmãos do ministério, não apenas um certo número de santos. Todos nós temos a responsabilidade de entrar na verdade, entrar na Bíblia, entrar no ministério, entrar na versão restauração. Esse conhecimento adequado da verdade regulará nossa conduta na casa de Deus de maneira adequada e fará a igreja um testemunho duplo, um testemunho da casa do Deus vivo e um testemunho da coluna e base da verdade. Bem, falaremos mais sobre esse assunto da verdade na próxima vez que falarmos, mas eu acho que por hoje eu vou terminar aqui. Thank the Lord. Graças ao Senhor pela sua palavra.